contemplai a flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo? Tão viçosas perfumadas pelas sendas isoladas deste abismo tão profundo. Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas, nós marchemos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos mafiosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria. Caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha o progresso incessante, arvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nestas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Segui, pois, irmãos terrenos, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Casimiro Cunha, o livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia Chico Xavier. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidadas duas participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a diretora do AFA da UME Cachoeirinha e a diretora da área do livro espírita da UME Cachoeirinha, Vânia e Dalva. A palavra é de vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Vânia Boeira, representante da UME Cachoeirinha, da área da família, e da Sociedade Espírita Vinha de Luz. Então, nós estamos aqui essa noite, eu e a Dalva, a falarmos de Caibá de Souza Chu. Para começar o trabalho, eu vou passar para a Dalva, que vai iniciar com a prece. Uma boa noite a todos também, que sejamos todos bem-vindos. Eu sou a Dalva, responsável pela área do livro espírita da UME Cachoeirinha e trabalhadora do grupo espírita Clara de Assis, também Cachoeirinha. Então, neste momento, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos em oração ao Criador. Ao Criador que nos dá essa sublime oportunidade de falarmos deste Espírito que veio à Terra para desbravar a bandeira do Espiritismo em locais aonde não tinha acesso. E agradecer a esse Senhor misericordioso e bom, que conforme as nossas forças, o despertar de nossas consciências e de nossa vontade, nos dá condições de também espargir as sementes do Evangelho em nome de Jesus, nos recantos dos corações aos quais ainda essas bênçãos não tiveram acesso.
que sejamos gratos a essa sublime oportunidade de nossas vidas, de entrarmos em contato com este missionário do Senhor, para saber sobre ele a árdua trajetória, para que a luz pudesse se acender em tantas mentes e corações por seu intermédio. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos assiste e que sejamos, neste momento, abençoados pela misericórdia que se derrama sobre todos nós. Agradecemos a Jesus por este ensejo e que a paz possa encontrar guarida em nossos sentimentos, em nossas mentes, para que possamos, em sentimento de gratidão, fazermos jus a este ensinamento. Que assim seja. Dando continuidade, assim, a esta fala sobre o nosso querido Caibar Schutel, eu busquei no livro O Diabo e a Igreja, escrito por ele, no capítulo 6, aonde o título é Luz e Trevas, o temor e o terror. Pode haver luz nas trevas ou trevas na luz? Pode haver ódio no amor ou amor no ódio? Que é a luz? Que são as trevas? A luz é o clarão das verdades eternas iluminando as consciências. As trevas são a negação, a repulsa de tudo que é nobre e santo, de todo o bem, de todo o belo. A ignorância é treva, assim como a superstição e o fanatismo são os desvarios em que a alma se debate nos grilhões do temor e do terror. Pode haver luz aonde há temor? Não, responde o evangelista João. Na caridade não há temor, porque o temor teme a pena, e o que teme não está perfeito em caridade. A caridade é o veículo da perfeição, diz Paulo. E o sacerdócio romano demonstra que a sua igreja não é um vínculo da perfeição, pois impõe o temor do diabo e o temor das penas eternas aos seus sectários. Não é a fé em Deus e o amor ao próximo que predominam na igreja dos papas, mas sim o temor do diabo e o temor do inferno. O véu negro que inibe a criação de glorificar o Criador. Muito bem. Então, nós vamos dar início, falar um pouquinho, começar a falar, né, sobre a biografia de Caibar de Souza Schutel. Então, era no amanhecer do século XX, quando se ensaiavam assim, os primeiros passos no grandioso programa de divulgação da doutrina espírita, que vinha mudar os conceitos, que vinha descortinar novos horizontes, nos falando da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Surge aquele que seria um dos maiores divulgadores dessa doutrina, Caibar de Souza Schutel, que foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro, encarnado em 22 de setembro de 1868, na bela e agitada cidade do Rio de Janeiro. Filho do negociante Antero e de Souza Schutel e de Dona Rita Tavares Schutel,
e desencarnado na cidade de Matão, estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1938. Ele tornou-se incansável propagador da doutrina espírita, conseguindo realizar uma obra das mais admiráveis, revelando uma fé inacreditável nos ideais reencarnacionistas. Buscava restaurar na Terra as primícias dos ensinos de Jesus. Nascido em família católica, batizado aos 7 anos de idade, Caibal Schutel cumpria com suas obrigações perante a Igreja de Roma. A Adalva agora vai dar seguimento, trazendo uma parte linda e maravilhosa da vida dele. É verdade, Vânia. Linda e maravilhosa. É o que são os grilhões de todos aqueles que vieram em nome de Jesus deixar o seu legado, dar o seu exemplo de confiança, de fé e de superação. Então, nosso irmão Caibal Schutel não aconteceu de forma diferente, como tantos outros que, em missão, vieram aqui na Terra testemunhar os ensinamentos de Jesus. Antes dos 10 anos de idade, esse nosso querido irmão ficou órfão de pai e de mãe, sendo a diferença do desencarne de um ao outro de 6 meses. Então, dentro de 6 meses, ele ficou órfão de pai e de mãe. Mas, apesar disso tudo, ele era um espírito bastante obstinado. E ele tinha o coração amoroso, extremamente sensível. Seu avô, Henrique Schutel, tomou o neto aos seus cuidados, matriculando o menino na Escola Imperial Colégio D. Pedro II, onde Caibal estudou até o 2º ano. Não desejando continuar os estudos, abandonou a casa do avô e se tornou independente, trabalhando como prático de farmácia, que agora poderia vir a ser um farmacêutico. Atendia numa farmácia, de manhã e de tarde e de noite. Esse trabalho de Caibal na farmácia foi o que abriu as portas para que ele pudesse, ao longo de sua vida, fazer a diferença por onde passou. Aos 17 anos de idade, ele já era um bom prático de farmácia. E como não gostasse da vida da antiga república, né, da antiga capital da república, no caso, na época, Rio de Janeiro, ele começou a se sentir atraído para o interior. Abandonou o Rio de Janeiro e, com o espírito povoado de idealismo e sonhos de realização, rumou para a grande cidade, São Paulo. E agora, a nossa querida Vânia vai dar continuidade, falando mais um pouco da vida e da importância da vida desse missionário em nossas vidas até hoje. Então, quando ele saiu do Rio de Janeiro, então ele foi para São Paulo, né? Primeiramente para a cidade de Piracicaba, e depois para Araraquara, e depois para Matão. Em Araraquara, ele adquiriu uma pequena propriedade, onde inicialmente ele se tornou um pequeno agricultor, cultivando e vendendo frutas e verduras. Ele precisava, né, sobreviver de alguma forma. Em 1895, Araraquara foi acometida por um surto de febre amarela. Caibal, com seus conhecimentos de farmacêutico prático, como a Dalva relatou anteriormente, ajudou muita gente, inclusive medicando os enfermos. Depois de um ano, ele mudou-se para Matão, que naquela época, Matão era um lugarejo, não era uma cidade como é hoje.
uma ataria grossa, com poucas casas, e dependia exclusivamente do comércio de Araraquara. E aí, quando chegou em Matão, Caibar resolveu fundar a primeira farmácia. Foi um grande avanço para o lugarejo e torna-se conhecido como o bom farmacêutico. Lutando para que a cidade se emancipasse do município de Araraquara, Caibar Schutel contribuiu de modo decisivo para que Matão subisse a categoria de município, tendo sido o primeiro presidente de sua Câmara Municipal. É como se fosse o prefeito nos dias de hoje, em 1889. Ele sempre uma pessoa muito correta, honesta, acabou ganhando o respeito de todas as pessoas. Na política, Caibar não enfrentava oposição, pois pela sua humildade, conseguia conquistar os corações, tendo inclusive adquirido com seus próprios recursos o prédio para a instalação da Câmara Municipal. Porém, a política não era seu objetivo. Tão logo conheceu o espiritismo, abandonou, passando a dedicar-se inteiramente à doutrina espírita. E a partir deste momento, que as questões materiais estavam sendo estabelecidas, ele já tinha dado conta das coisas que ele precisava no município, ele começou a ser chamado para outras realizações. Foi aí que ele começou a receber, através de sonhos, a visita de seus falecidos pais. E essas coisas todas que começou a acontecer com ele precisava buscar uma explicação lógica. E ele foi buscar essa explicação aonde? Ele procurou o padre da cidade, como é de costume, né? E ele procurando o padre, ouviu lá, dentro dessas conversas, né, que não satisfez a necessidade dele. Ele estava ansioso e ele precisava buscar mais, ele precisava de um esclarecimento maior, porque ele era uma pessoa idealista, ele pensava muito rápido, era bastante motivado a buscar novos conhecimentos, e ele não se deu por vencido dentro da explicação que ele recebeu da pessoa lá, do padre que o recebeu. Então, nesse momento, Caibar, ele foi procurar, né, um pai, né, uma pessoa lá chamada Manuel, que asseverou que havia, né, nesse tempo, 2 anos que não fazia mais sessões mediúnicas, pois ali só se comunicavam espíritos que eram atrasados, que pediam missas. Então, não tinha um grupo onde ele pudesse buscar o esclarecimento maior. Mas esse senhor, chamado Manuel Pereira do Prado, mais conhecido por Manuel Calixto, cujo pai era espírita na localidade. Ele, conversando com esse senhor, ele foi levado a um espaço onde, pela primeira vez, ele assistiu uma sessão mediúnica. E nessa sessão mediúnica, ele recebeu a mensagem de D. Pedro II. E dentro desta mensagem que o motivou bastante a seguir. E aí a gente entende por que o avô dele matriculou ele numa escola também chamada D. Pedro II. Então, as coisas na vida, né, na vida dele, e que está na nossa também, elas vão acontecendo de uma forma para que aquilo ao qual viemos para fazer, essas coisas sejam, dentro dos prazos, mediante a nossa vontade, a nossa disponibilidade, venham a acontecer. E com esse nosso querido amigo, esse desbravador, esse bandeirante do espiritismo, não foi diferente. Ele recebeu essa mensagem
E ele, dentro disso tudo, se agradou muito daquilo que ele ouviu, do direcionamento que ele teve a partir dessa mensagem, e a partir de tudo isso aí, abriu-se para ele uma nova estrada, um novo caminho que ele precisava também, de forma brava e persistente, desbravar. Tempos depois, então, foram surgindo, né, em Caibar, diversas faculdades mediúnicas, se sobressaindo da psicografia, no meio do qual o pai se manifestou, provando a sua sobrevivência. Foi então que Caibar resolveu aprofundar-se no conhecimento doutrinário, estudando as obras básicas de Allan Kardec e todas as outras publicadas em português. E através da intuição, ele escreveu muitas outras obras. Caibar, convertido ao Espiritismo, fundou no dia 15 de julho de 1905 o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro em toda aquela zona paulista. Resolvido, né, dentro dessas circunstâncias todas, difundir a doutrina espírita, que era o seu ideal, mediante todos os ensinamentos que ele já tinha latente nele, pelos 4 cantos do mundo. E mesmo vivendo em uma pequena e modesta cidade no interior do Brasil, ele se tornou o bandeirante do Espiritismo. Ficou conhecido Caibar Schutem. Fundou em 15 de agosto de 1905 o jornal O Clarim. E no dia 15 de fevereiro de 1925, de colaboração com o grande idealista Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe franqueou os meios materiais, lançava a revista Internacional do Espiritismo. Esses órgãos, eles circulam até hoje, representando o exemplo vivo da luta e da persistência. Sabia ser amigo dos párias da vida. Só que nós, aqui nesta revista Internacional do Espiritismo, nós precisamos fazer uma ressalva. Porque essa revista, dentro de todo o contexto que ela foi criada, ela foi uma revista que ela auxiliou a condução do espiritismo em lugares inóspitos. Foi uma luta muito grande. Caibar sofreu muita perseguição e dá para a gente perceber bem tudo que ele passou, tudo que ele viveu, as refutações que ele tem nos livros. Esse livro aqui, O Diabo e a Igreja, ele tem o livro aqui também, Caibar Schutem, Gênese da Alma, vários livros, e ele deixa passar assim todo o trabalho, o empenho que ele teve que ter para que ele pudesse manter esses órgãos na época para divulgar o espiritismo. Foi realmente um desbravador em consequência disso tudo. Porém, ao longo do tempo, a Revista Internacional do Espiritismo, ela, na atualidade, ela já não atende mais à unidade dos princípios preconizados por Allan Kardec. Então, ela tem vários artigos que fogem à unidade de princípios apregoados pela doutrina espírita, o Evangelho Redivivo, o Consolador prometido por Jesus. Então, nós não podemos falar dessa revista, da importância que ela foi na época, mas nós também não podemos deixar de colocar na atualidade, assim, o que esta revista está trazendo, né? Dentro do movimento espírita e que foge ao contexto dos ensinamentos preconizados por Kardec. Então, estudemos as obras básicas. Caibar, então, sempre muito feliz, né? No seu receituário, na sua farmácia. Ele transformou-se em autêntico médico dos pobres e pai da pobreza de Matão. Mas ele receitava e dava gratuitamente os remédios
E aí nos lembra, né, Bezerra de Menezes. Sua residência tornou-se assim uma espécie de casa dos pobres. Saindo dali diariamente, muita gente abraçada com alimentação, roupas, até lenha. Dizem que ele, atrás, nos fundos da casa dele, ele fez uma grande mesa para que as pessoas que chegavam durante o dia na sua farmácia pudessem se alimentar. O sentimento de amor ao próximo teve nele assim, um modelo digno de ser imitado. Atos de desprendimento, de renúncia, eram coisas comuns para ele. Na frente da sua farmácia estava escrito assim: amante da pobreza. Além disso, o incansável arauto da Boa Nova, com todas as dificuldades da época e da região, viajava semanalmente até a cidade de Araraquara para proferir aos domingos, em suas famosas 15 conferências radiofônicas pela Rádio Cultura de Araraquara, no período de 19 de agosto de 36 a 2 de maio de 37. Então, mais ou menos, durante 10 meses, ele realizou esse trabalho. E para que possamos ilustrar, nós vamos ler um pedacinho aqui do que ele falava nessas conferências radiofônicas dentro do livro intitulado Conferências Radiofônicas. Nos diz assim: meus ouvintes, para o espírito ávido de saber, que deseja conhecer os mistérios da existência na Terra, com as suas desigualdades flagrantes contradições, suas formas aberrativas de vida, não existe outra doutrina que melhor explique senão a das vidas sucessivas, proclamada por Buda, por Sócrates e Platão, por Pitágoras, pelos grandes sábios da Grécia, e magnificamente referendada por Jesus Cristo, no seu colóquio com Nicodemos. Que outra doutrina vem resolver esse problema das desigualdades sociais? Esse tão variado aspecto do cenário terrestre, desde o perverso até o santo, desde o cafre, boçal, até o sábio. Ele era um escritor fértil. Entre 1911 e 1937, escreveu vários livros, muitos livros. Entre eles, O Batismo, Cartas a Esmo, Conferências Radiofônicas, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo e Protestantismo, O Espírito do Cristianismo, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Gênese da Alma, Interpretação Sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidades, Espiritismo e Materialismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, Preces Espíritas, Vida e Ato dos Apóstolos, que este livro é maravilhoso, A Questão Religiosa, A Liberdade e Progresso, Pureza Doutrinária, A Vida no Outro Mundo e Espiritismo para Crianças. Vejamos, então, através dessas obras que esse nosso irmão deixou como memória viva até hoje entre nós, diante de todas as perseguições, diante de todas as dificuldades que ele passou. Vejamos que luz e que vontade de vencer tinha esse espírito. Bom, nós já vamos indo para o nosso final, né? O nosso tempo já está se esgotando, então eu vou só falar aqui rapidinho que Caibar continua trabalhando na espiritualidade em prol da doutrina espírita, não só no Brasil, mas pelo mundo. Atualmente ele dirige uma colônia espiritual chamada Alvorada Nova. Então, nós sabemos que esse espírito abnegado, né, continua nos ajudando através de informações, né?
trouxe algumas comunicações mediúnicas, né? Que ele está encarregado pela divulgação do Espiritismo na Terra. Então, nós temos aí o nosso personagem de hoje, né? Infelizmente, o tempo ele não nos permite abranger mais. Eu vou passar para a Dalva fazer as considerações dela, se despedir, e aí eu encerro com a prece. Por favor, Dalva. O que eu posso dizer desse bandeirante do Espiritismo, que desbravou espaços ainda não descobertos, que perseverou, que lutou, que fez valer a sua vontade e que deixou, através das dificuldades, as marcas de Jesus em seu corpo e o legado da misericórdia de Deus na terra, para que hoje, aqui sentados em seus ombros, pudéssemos falar um pouquinho desse Filho de Deus, nosso irmão. Então, nós vamos nesse momento agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho da nossa UME Cachoeirinha, por esse momento de reflexão em cima deste irmão, desse trabalho maravilhoso que ele desenvolveu. Nós agradecemos a esses benfeitores amigos que desbravaram, que lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Com muita humildade nos nossos corações, com muita simplicidade nas nossas palavras, nós pedimos, Senhor, que nos ampare neste trabalho de muita responsabilidade, de muita luz e de muita importância, que é falar sobre as personalidades do cristianismo e espiritismo. Que assim seja. Então é isso. Obrigada. Obrigada por essa sublime oportunidade.